Tempo. Para muitos, é um aliado. Para outros, é um vilão. Qual é a diferença? Em média, vivemos 78 anos. O que fazemos nesse tempo? Especialistas afirmam que, sem interrupção, dedicamos 17 anos ao trabalho. Passamos 6 anos estudando, 9 anos na internet e 4 anos no trânsito. Também realizamos atividades biológicas, como os 28 anos que passamos repondo energias, 4 anos para o consumo de alimentos e 2 anos para cuidados pessoais. Para a família e o lazer, 8 anos. E para Deus, sabe quanto tempo passamos com Ele? Apenas 1 ano. Quais são as suas prioridades? A diferença está em você. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Bom dia a todos, sejam bem-vindos, bem-vinda, Belinha. Mais uma vez aqui conosco, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos então iniciar essa programação, lembrando que estamos oficialmente nos 10 dias de oração, na jornada, né, da igreja, né, onde todos os irmãos estão participando, né, desse tema de oração. Belinha, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor.
Bom dia a todos. Obrigada, Lígia, porque é sempre tão estranho, como é que é dizer, para mim é muito estranho realmente estar a falar para quadradinhos pretos, quando eu não vejo as pessoas, é mesmo muito estranho, mas eu agradeço, irmã Ana Maria, muito obrigada, mesmo muito obrigada a vós, e àqueles que ainda não abriram as suas câmaras, mas que vão abrir pela fé. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê aqui momentos de grande prazer, de grande alegria, de grande partilha, até porque é Ele o centro da nossa atenção e das nossas melhores afeições. Estamos, como a Lígia disse, num período especial que a nossa igreja determina todos os anos de 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E podem ter a certeza que é Deus que escolhe todas as coisas. E então eu estou aqui mesmo porque Ele conduziu, porque não era suposto, mas a esta hora não é costume eu ter o meu computador ligado. Bom, mas Ele é que é o Senhor e por isso estamos aqui todas. Muito obrigada, vamos fazer uma oração, está bem? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, estamos felizes, Pai, porque o Senhor é o Criador do universo. Nas suas mãos está todo o poder. O nosso mundo é apenas uma pequenina partícula de pó que o Senhor tem na palma das suas mãos. E nós não somos nada, Pai. E como dizia, que é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Literalmente não somos nada. Mas o Senhor decidiu, num plano feito antes da criação do mundo, o Senhor decidiu que viria aqui em pessoa para nos salvar, para nos revelar como é o seu caráter, um caráter de amor, de perdão, e assumiu culpa que o Senhor não tinha, assumiu pecados que o Senhor não cometeu, acusado de coisas que não fez, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma segunda chance. Nós estamos infinitamente gratos, Pai, e queremos, de alguma forma, enfim, retribuir a maravilhosa dádiva da salvação que o Senhor nos oferece. Por isso estamos aqui, para preparar-nos e sabermos como preparar-nos para sermos usados pelo Senhor como condutos de luz aos que estão em trevas, de cura aos que estão doentes, de ânimo aos que estão desencorajados. Que o Senhor nos use como instrumentos da sua paz para iluminar o mundo com a justiça e com o caráter de Jesus. Unja-nos com o seu Espírito, Pai. Carecemos dele mais do que o ar que respiramos. Unja-nos com o seu Espírito, batize o seu povo, a sua igreja em todo o mundo, para que estes momentos que passarmos aqui não sejam só de informação, não sejam só de conversa, de leitura, mas sejam, acima de tudo, de uma busca intensa do poder do seu Espírito que nos capacitará para irmos cumprir a nossa missão. Obrigada porque o Senhor nos ouve e nos atende, não porque haja qualquer mérito em nós, mas porque o fazemos em nome que é sobre todo o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ora, muito bem. Então, vamos dar início
aqui às mensagens que a nossa igreja preparou e que eu acredito que Deus conduziu. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem que está muito direcionada para a oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. Portanto, temos aqui três coisas que estão interligadas: a oração, Apocalipse 14, que é a mensagem dos três anjos, e o reavivamento da igreja. E eu começo já, irmãos, por ler-vos uma citação que se encontra em vários livros do Espírito de Profecia, particularmente no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, mas que também está num livro que é mais acessível a todos, que é o livro Eventos Finais. Eu penso que a maior parte das pessoas é mais fácil ter os eventos finais do que Mensagens Escolhidas, volume 1. Então, nos eventos finais, no capítulo 13, na página 189.1, diz-nos o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Vamos fazer aqui uma pausa. Então o Espírito Santo já nos está a dizer que a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades é o quê? O reavivamento da primitiva piedade. Piedade, bondade, compaixão, doçura, ternura. Irmãos, esta é a maior necessidade da igreja. O que significa que isso se perdeu. Nós não somos amorosos, nós não somos piedosos, nós não temos compaixão, pelo menos aquela que Jesus tinha. Podemos ter assim uma leve amostra disso. Então é o próprio Deus que afirma que a maior necessidade da igreja hoje é do reavivamento da verdadeira piedade. E depois diz: importa haver diligente esforço. Esta mensagem é má para os preguiçosos, porque ela exige esforço. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque, repara, irmãos, nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Qual é essa bênção de que precisamos tanto? Esta bênção do Senhor que diz aqui: importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Para obter essa bênção nós precisamos de preparo. E depois diz: nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos estão a dar boas dádivas a seus filhos. Então qual é a bênção? É o Espírito, é o seu Espírito, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. E por que é que não temos recebido? Porque, como diz aqui, estamos carecidos de preparo. Então precisa haver um preparo, irmãos, para poder receber essa bênção do Espírito Santo. E o que é que isso tem a ver com a verdadeira piedade? Bom, fazemos aqui uma pausa e peço que abram as vossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Reparem que nós estamos a mastigar esta citação de eventos finais.
Então, em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz: a esperança não desaponta. E agora o que nós queremos é esta citação: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, como é que nós podemos ter o nosso coração cheio de amor, cheio da verdadeira piedade? Como? Pelo Espírito Santo. E qual é a bênção que nós devemos pedir? O Espírito Santo. Mas ela diz que para receber o Espírito Santo que vai trazer o amor, que vai encher o nosso coração da verdadeira piedade, para que isso aconteça, nós precisamos de um preparo. Ou seja, a chuva, ela vai cair, mas ela vai cair sobre um vaso que tem duas características. Primeiro, tem que estar limpo. E segundo, tem que estar com a boca virada para cima. Então, precisa de haver um preparo. Voltarmos para cima, buscando, clamando ao Senhor, porque Ele está mais disposto a dar o seu Espírito àqueles que lhe o peçam, do que os pais estão de dar boas coisas aos seus filhos. Então a boca deve estar voltada para cima, e já vamos ver na mensagem, e depois precisa de estar limpo, irmãos. Limpo de quê? Limpo de pecados, limpo de vícios, limpo de maus hábitos, limpo. Continuando a citação, ela diz: cumpre-nos, porém. Então isso é trabalho de quem? É de Deus? Não, cumpre-nos, é nós. Irmãos, não coloquemos sobre Deus responsabilidade que nós temos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão. Então agora está aqui o preparo que nós necessitamos. Mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos a bênção. Qual é a bênção? O Espírito Santo, o mesmo Espírito que tinha Cristo, que é o Espírito de Cristo. E depois diz: só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Então, irmãos, aqui temos todos os ingredientes. A oração é necessária, sim. Em resposta a essa oração, Deus vai conceder a bênção do seu Espírito, um Espírito da verdadeira piedade, aquela piedade que brota do nosso coração continuamente, mesmo para com aqueles que nos maltratam, para com aqueles que abusam de nós, para com aqueles que são egoístas e não se preocupam com com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Mas, irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos de confissão. E uma confissão terá que ser específica. Humilhação. E é muito interessante porque eu não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal, nós estamos a ler uma meditação matinal do pastor Ezequiel Quintino, maravilhosa. E ele tem estado a trabalhar 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz, lembram-se? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, irmãos, nós carregamos o nome de Cristo conosco, se humilhar, aqui temos, na citação que nós lemos, e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então, irmãos, tudo isto está interligado. E o pastor Ezequiel Quintino, ele trabalha a questão da humilhação. O que é humilhar-nos? Humilhar-nos, que é a palavra caná, sabem o que é que quer dizer? É submeter-nos, é dobrar-nos, é curvar-nos. Isto é humilhação. Então, temos aqui uma citação que faríamos bem em meditar, em mastigar, em refletir sobre. Porque Deus nos deu uma missão. Irmãos, nós somos o povo escolhido por Deus. Nós não somos um povo qualquer, irmãos. Nós fomos escolhidos por Deus. Todas vós, a Lígia, a Iaponira, a Ruta, a Alvina, a Margarida, a Ana Maria, a Ana Belinha. Irmãos, não posso dizer o nome de todos, mas nós fomos escolhidos por Deus. Para quê? Não é para enchermos os números de uma igreja. Não é para aquecermos os bancos de uma igreja. É para uma missão. Para uma missão. Então vamos ver qual é a missão. Essa missão encontra-se em 1 de Pedro, capítulo 2, e nós sabemos, no versículo 9, 1 de Pedro 2:9, mas vós sois geração eleita, escolhida, sacerdócio real, a nação santa, separada do mundo, o povo adquirido. Para quê? Aqui está a nossa missão. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos escolhidos para quê? Para anunciar, não só de boca, mas também em testemunho. Porque Mateus 24 diz, e este evangelho do reino será pregado como? Dos púlpitos das igrejas? Não, em testemunho. E qual é o testemunho? A verdadeira piedade. Estão a entender, irmãos? Deus nos chamou para anunciar em testemunho, para demonstrarmos pelo nosso caráter as virtudes de Jesus. E quais são as virtudes de Jesus? O amor, a paciência, a bondade, a mansidão, porque Cristo é manso. Quem está irado é o dragão. Lembram-se? Irou-se o dragão contra a mulher. Então quem está irado é o dragão. Mas nós fomos chamados para quê? Para mostrar, anunciar as virtudes de alguém que é manso, que é humilde, que é bondoso, que é simples, que é puro, que é temperante, que é decidido, que é justo, fiel. Então, entendemos, irmãos, qual é a nossa missão? É dar testemunho, não é só falar. Em primeiro lugar, é demonstrar que Deus tem poder para transformar pessoas que eram orgulhosas em pessoas humildes, pessoas que eram bravas em pessoas mansas. Isso precisa de ser visto. Então, diz-nos em Testemunhos para a Igreja, no volume 9, o seguinte: em sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância.
Qual é essa obra? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Irmãos, estas mensagens são importantíssimas e elas vão ser pregadas. E para isso, Deus escolheu um povo. Esse povo chama-se Adventistas do Sétimo Dia. Não porque sejamos melhores do que os outros irmãos, não porque sejamos mais inteligentes do que os outros, mas porque Deus decidiu que era assim e nós fomos chamados para isso. Agora, será que nós temos poder? Poder para proclamar essas mensagens, sobretudo a terceira mensagem angélica, que é a mais terrível ameaça que algum dia já foi transmitida à humanidade, porque ela diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, esse tal beberá do vinho da ira de Deus. Uau! É uma ameaça ou não? É uma ameaça. Precisamos de poder para ter a coragem de transmitir esta mensagem. E isto leva-me para um outro texto das Escrituras, para o Antigo Testamento. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 3. Capítulo 3. Dizíamos que precisamos de poder, não é? Precisamos de coragem para transmitir esta mensagem, porque ela é perigosa. Ela vai provocar reações nas pessoas. Mas olhem o que diz aqui no capítulo 3 de Miqueias, no versículo 8. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, para transmitirmos esta mensagem, que vai falar do sábado, que vai ter que dizer às pessoas que o domingo não é o dia do Senhor, que vai dizer às pessoas que o Salvador do planeta não é o outro, senão Jesus Cristo, que a solução para os problemas climáticos, para os problemas de saúde, para os problemas financeiros, não é um líder religioso, mas é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, que está voltando para dizer isto a um mundo que acredita que a solução está noutras coisas. Nós vamos ter que ter coragem. E como diz aqui, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo e de justiça e de coragem para anunciar os pecados que têm sido cometidos, não só no mundo, mas também dentro da igreja. Muitos pecados estão a ser cometidos dentro da igreja e pela igreja. Porque eu sou a igreja, os irmãos são a igreja, os pastores são a igreja, os jovens são a igreja. E nós temos cometido pecados. Sou eu que digo? Não, é Deus que o afirma. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É o que Deus diz à igreja de Laodiceia. Se ela precisa de arrependimento, como lemos há pouco em Eventos Finais, e eu vou repetir, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos a dar boas coisas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão. Então, se tem que haver confissão, é porque há pecado, irmãos. É porque há pecado. Confissão, humilhação, arrependimento. Se precisa de haver arrependimento, é porque existe transgressão das leis, não é só dos 10 mandamentos. É de todas as leis que Deus deu, incluindo as leis da saúde. Então, o que é que Deus nos está a chamar?
a buscar esse poder que está fora de nós. E qual é esse poder? O poder do Espírito Santo. E ele só virá. Aliás, agora vou ler-vos a citação. Eu li há pouco em Eventos Finais, mas a citação é tirada, como eu vos disse, é tirada do primeiro volume de Mensagens Escolhidas, que é este volume, Mensagens Escolhidas, volume 1. Irmãos, aqui eu vou dizer-vos a página. A página é 121. Tem por título, conseguem ver, apelo a um reavivamento. Só que nos eventos finais não tem o fim desta citação, que eu vou ler para vocês. Portanto, eu vou recuperar o fim do que nós lemos e diz: cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Portanto, não é uma oração qualquer. Tem que haver fervor. Fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos a sua bênção. Portanto, irmãos, há condições para receber a promessa. E depois diz: só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Não vai acontecer um reavivamento enquanto a igreja não se dispuser a orar. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Na verdade, são declarações muito sérias. Então, a nossa revista diz-nos: o poder para cumprir a missão não é nosso, é de Deus. Ele prometeu que receberíamos a sua unção. Ele prometeu para executar a obra a nós confiada. Qual é a obra? A proclamação das 3 mensagens angélicas. É nosso papel hoje. Portanto, clamar para que essa promessa se cumpra na nossa vida. Irmãos, temos que levantar um clamor. Temos que levantar um clamor. E não podemos ser sozinhos. A nossa mensagem diz-nos que precisa de haver oração em conjunto. Oração em conjunto. Diz-nos aqui, portanto, não sei se os irmãos têm a revista convosco, mas diz-nos a revista que precisa de haver, eu agora não estou a ver onde é que está essa citação, mas precisa de haver uma intensidade, portanto, precisa de haver em conjunto. Diz-nos, exatamente, está aqui na página 7, e isto é tirado do Espírito de Profecia, do Manuscript Releases, no volume 9, página 303. Peça-me e eu responderei aos seus pedidos. A promessa é feita com a condição, irmãos, escuta isto, com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas. Cá temos nós o elemento, orações conjuntas, e em resposta a essas orações pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta a uma oração particular. O poder dado será proporcional à unidade dos membros e o seu amor por Deus e uns pelos outros. Então, meus irmãos, estamos a ver aqui que a união, é verdade que a união faz a força, e Deus espera que a sua igreja acorde e se una. Isto faz-me lembrar uma citação, uma situação que aconteceu quando o povo de Israel estava escravizado no Egito. Estavam conformados com a sua situação de escravos. Irmãos,
Hoje a igreja está exatamente na mesma condição. Nós estamos acomodados, irmãos, acomodados à nossa vida espiritual medíocre. De sair da nossa casa, vamos à igreja, da igreja vamos para casa. Se não podemos ir à igreja, ficamos em casa, assistimos aos cultos por Zoom. Não quer dizer que isso seja mau, irmãos, mas nós precisamos sair desse comodismo, sair dessa situação de acomodados e de não fazermos nada pelas pessoas e de não transmitirmos aos outros que Jesus vai voltar. Precisa haver um reavivamento do amor, da verdadeira piedade pelos outros, que nos leva a sair do nosso canto confortável e ir ser uma bênção, não só transmitir a mensagem, mas ir levar a mensagem de saúde, os remédios naturais que Deus nos deixou, curando as pessoas, animando as pessoas, salvando as pessoas. E para que isso aconteça, nós precisamos unir-nos. Vou ler-vos aqui, eu gostava que os irmãos abrissem, porque foi o Espírito Santo que me trouxe isto à minha mente, no livro de Êxodo. Irmãos, o Senhor quer que nós saiamos da escravidão deste Egito, a escravidão da comida, a escravidão da pornografia, a escravidão da moda, a escravidão da televisão, a escravidão de tantas coisas, irmãos. Nós estamos escravizados. E era assim que o povo estava. Então aqui no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 23, diz assim: no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram. Irmãos, olhem aqui o clamor. Pelo que clamaram e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa escravidão. Será que nós sentimos necessidade disto, irmãos? Eu peço a Deus que sim. E por isso estamos aqui. Diz-nos que cada promessa da palavra de Deus se destina a nós. Em suas orações, apresentem a empenhada palavra de Jeová. E pela fé reclamem as suas promessas. Sua palavra é a garantia de que, se pedirem com fé, receberão todas as bênçãos espirituais. Continuem a pedir e receberão mais abundantemente além daquilo que pedem ou pensam. Diz-nos as meditações matinais nos lugares celestiais. Há uma outra arma, irmãos, que Deus colocou à nossa disposição, o jejum. E quem está na sala já percebeu que o jejum é importante. O jejum é uma arma poderosa para tornar evidente o nosso interesse pelas coisas de Deus e para reclamar as suas promessas. Irmãos, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, diz-nos o seguinte, e também está nos eventos finais: agora e daqui por diante, até ao fim do tempo, deve o povo de Deus, escutem, ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. E agora reparem, devem pôr de parte dias de jejum e oração. Onde é que nós encontramos isto? Onde é que nós encontramos isto? No livro de Joel. No livro de Joel, irmãos, vamos abrir rapidamente no livro de Joel, no capítulo 2. No versículo 12, nós lemos isto há 2 dias atrás. Quem estava na sala, lembra-se. Joel, capítulo 2, versículo 12. Todavia, ainda agora diz o Senhor. Então, irmãos, isto é Deus que está a falar conosco. Ainda agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que significa que nós somos convertidos, mas não de todo o coração.
Nós temos um coração dividido entre Deus e os prazeres, entre Deus e o eu, entre Deus e outras coisas, outros ídolos. E o que Deus nos pede é: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como? E Deus continua e diz: e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Não nos faz lembrar o povo de Israel, que lemos há pouco em Êxodo, capítulo 2? É verdade. Eles gemiam e clamavam. Então, precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas também precisamos pedir pela inspiração do Espírito Santo. Ou seja, pedir a Deus que o seu Espírito nos inspire para saber o que pedir, quando pedir e como pedir. E por falar em quando pedir, será que agora é hora de pedir? Será que agora é hora? Sabem o que é que nos diz em Zacarias? Isto está na mensagem. Em Zacarias capítulo 10, versículo 1, eu gosto muito deste texto. E diz assim: peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Então, será que nós temos entendimento para reconhecer que agora é o tempo de caírem as chuvas, as últimas? Sim, porque as primeiras caíram lá no início da era cristã, que foi o Pentecostes. Agora, irmãos, através de todos os sinais que nós temos tido, a maldade está por todo o lado, as calamidades estão a aumentar, a violência vê-se, a falta de amor, a falta de piedade. Então nós estamos a perceber que agora é tempo das últimas chuvas. E Deus diz: peçam ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Lucas 11:13 diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. João 14:26 e 16:8. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Que maravilha! Aqueles que são esquecidos podem ter a certeza que Deus vos vai fazer lembrar das coisas que nós lemos, das coisas que nós estudamos. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E vamos ler apenas Zacarias 4:6. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, vou ler-vos aqui alguma coisa que eu achei muito interessante. Está em Parábolas de Jesus, capítulo 12, na página 72.7, e diz o seguinte: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tais orações Deus se deleita em atender. E agora a frase que eu quero: quando proferirmos uma oração com fervor e intensidade no nome de Cristo, escutem, irmãos, há nessa mesma intensidade o penhor de Deus, de que Ele está prestes a atender à nossa súplica, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmãos, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando a nossa oração é intensa e fervorosa, isto quer dizer que o Espírito do Senhor é que está a provocar em nós esse fervor e essa intensidade. E isto é sinal de que Deus está prestes, como diz aqui, a atender à nossa súplica.
Nós temos que ter esta sabedoria. Irmãos, quando nós choramos diante do Senhor, e isso acontece-me muitas vezes, eu choro e clamo, e parece que está a ser com mais intensidade. Irmãos, lembrem-se, quando isso acontecer convosco, é o Espírito do Senhor que já está a mover-vos para que oreis com mais intensidade e com mais fervor, porque Ele está prestes a atender à nossa súplica. Ele é maravilhoso. Vejam que é Ele que faz tudo. É Ele que dá a resposta, é Ele que atende e é Ele que provoca em nós esta intensidade. Isto também é verdade para com a igreja toda. Jesus não nos chama só para orar, irmãos. Diz-nos aqui que Ele também nos chama para atendermos às necessidades daqueles que fazem parte da nossa convivência. Por isso, temos que unir à oração o amor e a compaixão pelos outros. Pelos outros que talvez ainda não tenham percebido isto, irmãos. Vou ler-vos aqui, está na revista, na página 7, uma citação das meditações matinais. Recebereis poder, do dia 18 de janeiro. Irmãos, isto é maravilhoso. Eu não posso deixar de ler isto. Jesus está esperando. Não somos nós que estamos à espera de Cristo, irmãos. É Jesus que está esperando para soprar sobre todos os seus discípulos, dando-lhes a inspiração do seu Espírito Santificador e transmitindo a vital influência de si mesmo ao seu povo. Quer que eles compreendam que não podem servir a dois senhores. Sua vida não pode ser dividida. Cristo tem que viver em seus instrumentos humanos e operar mediante as suas faculdades e agir por meio das suas aptidões. E agora reparem, mas há condições. A vontade deles precisa ser submetida à sua vontade e devem cooperar com o seu espírito para que não sejam mais eles que vivam, mas Cristo vivendo neles. Jesus procura inculcar-lhes o pensamento, daí a nossa mente ter que estar limpa e desimpedida. Jesus procura inculcar-lhes o pensamento de que, ao dar o seu Santo Espírito, está-lhes concedendo a glória, irmãos, a glória que o Pai lhe deu a ele, para que ele e o seu povo sejam um em Deus. Devemos submeter a nossa vida à vontade, a nossa vida e vontade à vontade de Deus, sabendo que essa vontade é santa, justa e boa. Não tenho mais nada a dizer-vos, irmãos. Eu penso que está tudo dito. Agora precisamos orar. Eu vou fazer uma oração e depois fica ao encargo da Lígia ou da Iaponira gerir o resto. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, ó Senhor, muito, muito, muito obrigada, porque o Senhor nos está a mover, nos está a impulsionar, a levantar um clamor, a sua igreja no mundo todo, para que clamemos ao Senhor, para sairmos desta mesmice de vida espiritual que temos tido há tantos anos, desta servidão, desta escravidão em que nós temos vivido. É o seu Espírito que está movendo os corações. Pai, eu agradeço do fundo do meu coração, porque a sua palavra nos dá todas as indicações, todo o esclarecimento, mas nós precisamos ter consciência de que a falha tem sido da nossa parte, e eu peço perdão.
Peço perdão, Pai, porque nós temos condescendido com o nosso apetite pervertido, nós temos condescendido com as nossas paixões, com o nosso mau feitio, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a sua igreja. Perdoa o seu povo. E que o seu Espírito venha com grande intensidade convencer-nos de onde é que nós temos estado a pecar. Porque o Senhor é misericordioso em perdoar. Porque o Senhor nos está a estender a mão. Porque o Senhor nos está a dar uma segunda chance. Obrigada, Pai. Obrigada por esta oportunidade. Que o Senhor nos ouça e nos atenda, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem gostaria de orar? Dando aqui a oportunidade para algum irmão ou irmã. De Aparecida, bem-vinda. Mais uma pessoa. Marleide, obrigada. Oremos, continuemos. Senhor Jesus, Espírito Santo, obrigado por essa companhia, Senhor, nessas horas que nós estamos passando aqui com o Senhor. Obrigado por essa mensagem maravilhosa, mas nós não queremos simplesmente achá-la maravilhosa, mas queremos vivê-la, meu Pai. Por isso, Espírito Santo, é o que o Senhor nos ensinou nessa manhã, que é o Senhor que coloca em nós a vontade, é o Senhor que executa tudo na nossa vida. Portanto, Pai querido, nessa manhã, nos ajude a abrir o nosso coração, nos ajude a submeter à vontade do Senhor, para que haja mérito, Senhor Jesus, para que nós possamos, assim, fazer a vontade do Senhor da maneira que lhe agrada a Ti, Senhor. Obrigado por essas mensagens, obrigado pelo espírito de profecia que nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Abra nossa mente, Senhor. Nos ajude a viver em união. União, Senhor Jesus, em ambas partes, em todas as partes, na comunhão, no partir do pão, né? na oração, no amor, para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus e para que essa glória venha a ser refletida em nós, para que o mundo aí fora possa ver esse brilho em nós, possa ver Cristo em nós. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos deu aí a oportunidade de ver nesse dia a parte clara com vida. Fique conosco no decorrer desse dia, com os nossos familiares, com cada um aí da sala. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém e amém. Em oração estamos, Pai, pedindo segurança, rogando que estejas junto a nós, nos dando confiança. Em oração, preciso a Deus viver a todo instante para vencer o mundo ao meu redor e prosseguir avante. Senhor nosso Deus, continuando em sua santa e divina presença, ó Pai, de joelhos estamos, porque reconhecemos, Pai, a nossa dependência do Senhor. Santíssimo Deus, obrigada
por estar disposto a derramar o seu santo e bom Espírito a cada um daqueles que Ele o pedirem, Pai. Nós precisamos ser revestidos de poder. Precisamos, Senhor, porque se olharmos para o mundo, se olharmos para as pessoas, Senhor, nós vamos ficar inertes, ó Deus, desanimados, muitas vezes nos sentindo injustiçados. Mas como essa mensagem que o Senhor nos trouxe hoje, de que nós devemos proclamar as virtudes, meu Pai, as virtudes do Senhor. Não é fácil, meu Deus, não é fácil. Não é fácil, meu Pai, mas eu creio que o Deus que prometeu derramar o seu Santo Espírito sobre todo aquele que invocar o seu santo nome, sobre todos aqueles que estiverem dispostos a ser reavivados, ó Pai, em piedade, amor, compaixão, longanimidade, justiça, verdade. Senhor, eu creio sim, eu creio, meu Pai, que o Senhor está disposto a nos dar. Por isso, por favor, atenda o apelo dos nossos corações. Derrama seu Santo Espírito sobre nós, meu Pai, para que tudo que lhe pedirmos seja feito, para que o teu Pai seja glorificado, ó Deus, nessa terra. Ajuda-nos a fazermos tudo para o Senhor, pelo Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda porque não é fácil, Senhor. Não é fácil. Nos ajude, nos fortaleça, nos mantenha, ó Deus, com nossos olhos fitos no Senhor. Mantenha a nossa força, ó Deus, agarrados ao teu manto de justiça, Pai querido. Te peço uma bênção toda especial sobre a nossa mensageira, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ó Deus, muito obrigada por escolhê-la para trazer-nos a mensagem, essa mensagem maravilhosa de reavivamento, de compromisso com o Senhor, e também sobre todos os participantes aqui desta sala, Senhor, que possamos nos unir em oração no Espírito do Senhor para proclamar essa mensagem, ó Deus, as 3 mensagens angélicas que é, ó Deus, a mensagem final para que o Senhor volte. Te agradecemos pelo teu poder, te agradecemos por sua bondade, pelo seu perdão, em nome de Jesus. Amém. Em oração, me encontro, Pai, a te render louvores, a te entregar meu falho coração e a te pedir favores. Em oração estamos, Pai, pedindo segurança, rogando que estejas junto a nós, nos dando confiança. Em oração, preciso, ó Deus, viver a todo instante para vencer o mundo ao meu redor e prosseguir avante. Vou dedicar em oração meu coração e alma. Só teu
Só tua luz reflete salvação. Só teu poder restaura. Em oração me encontro a te pedir, Senhor Jesus, nos salva. Em oração me encontro a te pedir, Senhor Jesus, nos salva. Amém. Amém. Vamos então para as considerações, lembrando que estamos nessa jornada, né, dos 10 dias de oração, e nossa atividade missionária de hoje é escolher 5 familiares ou amigos que ainda não conhecem Jesus ou estão afastados e orar por eles. Amém? Belinha levantou a mão. Eu gostava de orar mais uma vez, pode ser? Sim, com certeza. Querido Deus, eterno Pai, continuamos, Senhor, na sua presença, e desta vez nós queremos colocar nas suas mãos todas aquelas pessoas, nossos queridos, nossos vizinhos, conhecidos, que estão doentes, aqueles que estão a arder em febre, aqueles que estão com outros problemas de saúde, aqueles que têm dores, aqueles que estão desanimados, que estão deprimidos. Eu quero colocar nas suas mãos todos os doentes, todos. O Senhor Jesus, quando esteve aqui nesta terra, passou por várias aldeias e cidades, e houve aldeias onde não ficou uma única pessoa doente. Jesus curou todos. E o Senhor é o mesmo. O seu poder é muito grande. Eu quero colocar nas suas mãos. Não vou especificar ninguém, mas sei que todos nós temos alguém que nós conhecemos que está doente. Eu quero suplicar ao Pai que na sua bondade e misericórdia o Senhor estenda a sua mão sobre essas pessoas, essas crianças, esses jovens, essas mulheres e homens que estão precisando do seu toque curador, porque nós ainda temos médico em Gileade, é o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor se compadece quando vê os seus filhos sofrer, ter dores, ter febre, mal-estar, ter problemas de saúde física e mental. Eu quero suplicar, Pai, por cada um deles, mas também quero suplicar que eles sejam instruídos acerca dos remédios naturais que o Senhor deixou, para que eles possam cooperar com o Senhor e recuperar a sua saúde. Tenha misericórdia do seu povo, Pai. Tenha misericórdia, porque a sua igreja está sofrendo das mesmas doenças e enfermidades que todos os outros que não têm luz. Por isso, Pai, faça de nós instrumentos da sua paz, instrumentos para curar os outros, instruindo-os de que o Senhor colocou na natureza o suficiente para nós recuperarmos a saúde. Pai, por favor, que o Senhor nos dê a coragem, que nos dê o desejo de buscar conhecimento desses remédios simples para podermos ser instrumentos nas suas mãos em favor dos outros. Obrigada porque o Senhor nos ouve e nos atende, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigada, Belinha. Rutinha, é com você, minha amada. Bom dia a todos. Nesse momento, nós estamos abrindo a oportunidade para as considerações. Quem desejar, pode levantar a mãozinha e
sinta-se à vontade para falar o que o Espírito Santo tocar no seu coração. Bom, enquanto alguém se prepara aí, eu gostaria de agradecer muito a Deus, porque nós vemos que Ele está despertando o seu povo. E esses dias que nós temos estudado aqui na sala de consagração sobre as leis da natureza, né, os 8 remédios, isso tem, para mim, tem sido muito bom, porque já tem um tempinho que eu tenho começado a fazer algumas reformas também na minha vida, e isso veio, assim, trazer mais força ainda e confirmação de que é esse o caminho que nós temos que seguir. Seguir as orientações de Deus, e aí nós vamos poder alcançar todas as promessas que Ele fez para nós. Então, eu louvo muito a Deus, porque Ele está despertando, né, o seu povo e trazendo essas mensagens dia após dia aqui para nós. E nesse momento, se alguém quiser compartilhar algo que o Espírito Santo falou no coração, esse é o momento, sinta-se à vontade. A irmã Ana Maria levantou a mãozinha. Seja bem-vinda, irmã Ana Maria. Pode abrir o seu microfone e falar. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. É maravilhoso a maneira como Deus tem falo ao nosso coração. Eu fico assim encantada de ver como Deus se preocupa Não sempre. entendendo nada, tá escutando não. Tá muito baixinho, irmã. Tá baixinho. Se você puder falar um pouquinho mais alto. Eu fico maravilhada com o poder de Deus em nossas vidas, apesar de reconhecermos que não temos nenhum mérito para esse poder maravilhoso que nos alcança. Sabemos que a misericórdia de Deus, que tem assim nos alcançado a cada manhã. Quando a irmã Belinha, ontem a irmã Belinha, através da palavra e do Espírito, trouxe aquela mensagem, balançou toda a minha estrutura. Há muito tempo que eu peço a Deus para me dar essas respostas. E ontem ele me deu as respostas todas que eu estava aguardando dele há muito tempo. E para mim, eu estava dizendo a ele essa madrugada, eu disse, Senhor, eu preciso fazer o que o Senhor está me pedindo, porque o Senhor tem mostrado compassivo e misericordioso comigo e tem me dado o privilégio de testemunhar dos milagres que o Senhor tem operado através dos meus joelhos na vida das pessoas. Então, hoje, a irmã Belinha trouxe outra mensagem do Espírito Santo, quando falou através da mensagem da Primeiro Deus, o clamor que alcança o coração de Deus, que o povo de Deus precisa clamar, precisa chorar, precisa fazer o que é necessário para ser cheio do Espírito Santo. Irmãs, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que nenhuma de vós que me escuta nesta manhã. Mas eu vou contar um pequeno testemunho que tem o quê? Entre 9 para 10 meses, bem recente. Minha mãe tinha 87 anos de idade. Eu falava sempre de Jesus para ela. Às vezes ela ficava rebelde, ela não gostava, porque ela dizia que era católica, e aquela coisa, né? E eu persistia orando com Deus e, Senhor, eu não posso permitir que minha mãe desça a sepultura sem te conhecer e, principalmente, sem te aceitar. Tudo bem. O tempo chegou e quando eu começava a falar com ela, chegou um dia que ela mudou de estrutura, porque Deus me mostrou assim sonho, várias vezes, etapa diferente na vida dela. E a última mensagem que Deus me mostrou em sonho foi ele dizendo que estava na hora dela se entregar após o falecimento de uma tia minha. E eu não sabia do que estava acontecendo.
quando eu chamei ela na casa da minha filha Ritinha, que conversei com ela junto com alguns irmãos na fé, ela simplesmente ficou emudecida e não disse nada, mas ela refletiu em tudo que foi falado naquele momento. O tempo passou e minha mãe não deu nenhuma decisão, ela só disse para mim uma coisa: Neném, o que tiver de ser, Deus vai fazer acontecer na minha vida, mas no tempo dele. Eu disse, então eu vou deixar o tempo de Deus agir na sua vida, porque a partir de agora eu já não tenho mais nada do que lhe falar a respeito do reino celestial. E me calei, o Espírito Santo de Deus me levou lá para Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. E ali eu me calei, só fazia orar, orar, orar. Tem 9 meses, mais ou menos, que minha mãe adoeceu. Assim, de repente. Não foi coisa de dias. Ela é uma mulher saudável, forte, alegre. E, de repente, minha mãe adoeceu, sentindo... Ela tomou um remédio que o médico passou. Esse remédio, ela tinha problema de diabetes. E ele aumentou a grama do remédio muito. E ela estava fraca, ela não estava se alimentando direito como antes, porque a nutricionista tirou quase tudo dela. E esse remédio veio trazer dano para o estômago dela. E ela começou, assim que ela tomou 2 comprimidos, ela começou a sentir dores intensas. E aí quem estava lá botando com ela viu que estava piorando. E foi um negócio muito sério. Conclusão, igreja. Conclusão, irmão. Minha mãe ligou para mim e perguntou, Neném, você não vai vir me ver, não? Eu estou precisando de você, porque ela tinha muita confiança nas orações que eu fazia em qualquer lugar, e principalmente com ela. Ela tinha prazer de me ver orando, e ela dizia amém e amém. Ela concordava. E aí eu disse a ela assim, minha mãe, eu vou descer, mas estou precisando que um carro desça, porque estava aí, não estava podendo descer carro para a cidade que eu morava por causa da Covid. E eu orei e disse assim, eu providencio um carro, porque eu preciso ver minha mãe. Estou sabendo que o estado dela é grave, eu tenho que estar lá. E aí fui. Deus preparou o carro, eu desci. Quando eu cheguei lá, na casa dela, ela estava deitadinha, com minha filha Rita, com minha irmã Cecília, deitadinha. E ela levantou a cabeça sem força e disse assim, meu anjo, tu veio me ver? Eu disse assim, vim lhe ver não, vim lhe amar também, porque eu lhe amo muito. E a senhora sabe disso? Ela disse, eu sei. E minha mãe, naquele momento em diante, foi se agravando mais o problema dela, e a gente orando, orando, orando. Aí, quando chegou a hora, ela teve que descer para Santo Antônio, para ser internada na UTI. Os rins dela trancou por causa desse remédio. O diabetes dela acelerou, o colesterol acelerou, bagunçou com minha mãe por dentro. E assim, a gente ficou desesperada. Quando a irmã Belinha falou em clamor, eu me lembrei, o Espírito Santo me lembrou desse testemunho para passar para a sala. Nós temos uma oração que se chama a oração do santuário. A gente pede o Espírito Santo em oração para nos levar com a pessoa que está com algum problema para passar em todos os utensílios do santuário até o Santo dos Santos. E eu aprendi essa oração do jeito que o Espírito Santo de Deus me ensina. E assim minha irmã estava desesperada, ela é da Igreja Batista, desesperada, na inquietação. E eu dizendo a ela, tenha fé, acalme teu coração, Deus está no controle. Chegou uma hora que eu vi ela muito desesperada, que abalou minha estrutura. Aí eu disse assim, Lil, vamos nos ajoelhar e vamos pedir ao Espírito Santo que nos leve, juntamente com nossa mão nos braços dele, até dentro do santuário, para ver o que ele quer nos falar. E assim, irmão, Deus me concedeu a graça. Eu digo isso para você, não é uma coisa literal, é uma coisa espiritual, que a gente pede e quando ele vê, ele faz. E assim, eu senti no meu coração e na minha mente o Espírito Santo na minha frente, com a minha mãe no colo, como uma criança, um bebê, e eu ali orando, e ele foi passando em todo o santuário, eu atrás dele, tá orando atrás dele, levando até quando chegou no Santo dos Santos, na frente da Arca da Aliança, ali, parou tudo e ficou aquela luz gloriosa ali, e meus olhos começou
arder, porque era muito poder. E aí eu parei de orar, agradeci a Deus e disse à minha irmã, vamos aguardar agora a resposta do Senhor. Você crê? Ela disse, mana, eu creio que é coisa muito forte. Eu disse, amém. E aí, irmã, eu descansei. Não tive mais dúvida do que Deus ia falar, porque Ele é fiel. Eu descansei na minha fé em Cristo Jesus. Quando foi 2 dias depois dessa oração, o Senhor me deu um sonho, que eu estava na porta da casa da minha mãe, sentada, na frente da casa. De repente, ela veio assim, com aquela alegria, e disse assim, Nenê, eu vim porque você disse que queria me falar alguma coisa. Eu disse a ela assim, mas eu tô tão... Ela disse assim, mas eu tô tão cansada, com sono. Aí eu disse assim, minha mãe, a única coisa que eu tenho para lhe dizer é que Jesus lhe ama e que a senhora precisa descansar nele, o que ele tem que fazer. Aí ela disse assim, tá bom. Eu disse, então deita aqui no meu colo, que eu vou louvar para a senhora. E ali ela deitou a cabecinha no meu colo, sentadinha na porta da frente da casa dela. E eu comecei louvando. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Aí eu olhei para ela, vi ela quietar, eu disse assim, minha mãe, a senhora dormiu? Nada. A senhora dormiu, minha mãe? Quando eu olhei para o rostinho dela, ela tinha dormido no Senhor, no meu colo. Irmão, não levou 8 dias. Meus irmãos lá naquela confusão, dizendo que minha mãe ia voltar para casa, e eu sabia que não, o Espírito Santo testificou que não. São 6 irmãos, tudo ali naquela agonia, vamos orar que minha mãe vai voltar. Foi aonde eu saí de dentro do quarto com a autoridade do Espírito e disse para ele, olhando nos olhos de todos eles, manos, o Espírito Santo de Deus me revelou através de uma oração do santuário que mãe não vai voltar para casa. Todos eles se impactaram e ficaram um olhando para o outro. Tem um dos meus irmãos que é meio incrédulo, já não é mais, incrédulo. E aí ele olhou, fixou o olho dele com ira para dentro do meu e disse assim, você tem certeza, Ana, do que você está falando? Eu disse assim, tanto tenho, como vai acontecer, porque Deus não mente. Mãe está cansada, ela está sofrendo, e nós não podemos fazer mais nada. Agora é a hora do Senhor descansar ela, e a gente somos egoístas se pedir a Ele para ela continuar sofrendo daquele jeito. Aí os outros olharam uns para os outros, e olhou para ele, olhou para mim. Eu disse assim, irmão, aguarde, não é coisa minha, não. Cecília estava do meu lado, ela viu eu fazendo a oração do santuário. E eu fiquei caladinho, não disse a ela, porque ela está muito frágil para aceitar essa resposta. Não levou 8 dias, minha mãe veio a óbito. Quando chegou o chamado para ir buscar o corpo dela em Santo Antônio de Jesus, aquele mesmo irmão incrédulo que me afrontou com seus olhos de ira, ele foi saindo, eu fui chegando. Eu estava fazendo a visita. Aí ele olhou para mim e disse assim, mana, o chamado chegou, o que será? Eu disse a ele, vá em paz, porque a hora chegou. Ele disse assim, é verdade, mano? Eu disse, é. Vá, porque a hora chegou. E aí ele desceu. Quando ele chegou lá em Santo Antônio, que disseram a ele o que tinha acontecido, ele ligou para minha irmã e mandou me falar no telefone. Ele falou comigo, mana, a profecia que você nos entregou se cumpriu na vida da minha mãe. Ela está dormindo. Irmão, nós precisamos realmente ter intimidade com esse ser, porque ele nos revela as coisas grandes e ocultas, como está escrito no livro de Isaías, que nós não sabemos. Essa mensagem que a irmã trouxe agora de manhã veio preencher o meu coração de certeza e gozo de tudo que o Espírito Santo já tinha me falado no início, porque eu acordei mais cedo. Ela só veio confirmar o que o Espírito Santo tem de melhor para a sua igreja. Eu só tenho que louvar a Deus por esse ser maravilhoso e também por essa vida que está se entregando a cada dia a conhecer os mistérios do céu para trazer para nós através do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. É um relato grande, mas foi uma realidade e nós descansamos no Senhor, porque ela dormiu em Cristo. Que Deus abençoe.
Amém. Belinha, quer falar alguma coisa sobre oração? Bom, a oração é a respiração da alma. E neste momento é urgente que o seu povo, em todo o mundo, compreenda a necessidade de uma oração em conjunto, mas não uma oração normal. Por isso é que eu falei no clamor. Eu sei que todos nós temos orado, mas não é essa oração que Deus está à procura. São orações intensas, fervorosas, unidas, feitas por pessoas que previamente já se arrependeram dos seus pecados, já deixaram, ou pelo menos tomaram a decisão de abandonar uma vida dupla. E, portanto, todos nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos compreender que estamos num tempo solene, um tempo que é divisor de águas. Irmãos, muitos vão permanecer na igreja, mas não estarão dispostos, como diz o grande conflito, usando o exemplo de Jacó, não estarão dispostos a orar longa e fervorosamente buscando a bênção. Porque Deus precisa também conhecer se nós verdadeiramente estamos na disposição de ter essa bênção. E temos que ter o mesmo espírito do Jacó. Eu não te deixo ir enquanto não me abençoares. Lembro-me também de uma outra situação com Moisés, em que é o Moisés que diz a Deus. Aliás, Deus diz para Moisés, deixa-me ir. Por que Moisés não estava a deixar ir a Deus? Porque ele se agarrou em oração e não largava Deus. E Deus é um gentleman, é um cavalheiro. Ele não vira as costas, nunca, a quem está falando com ele. Sobretudo a alguém que está clamando a ele. E nós precisamos compreender que, como igreja, precisamos pôr de parte todo o ressentimento, toda a suspeita vil, toda a amargura e unir-nos, irmãos. O poder só vem de cima. Que nós usemos esta ferramenta que Deus nos deixou o quanto antes. E Belinha, a respeito da oração, nós sabemos que Satanás, ele, se possível, enganaria os próprios escolhidos, né? E nós, pelas profecias e pelos acontecimentos do mundo, nós estamos vendo que está muito próximo, né? O dia da volta do Senhor, né? Tudo indica, não há dúvidas quanto a isso, né? E, assim, uma das ferramentas, assim, que Satanás tem usado, porque um cristão, uma pessoa que está em busca, né, da consagração, Satanás ela não vai tentar ela com um copo de cerveja. Né? Satanás vai dar a ela aquilo que ela quer, mas de uma forma adulterada, né? De uma forma conturbada. Então, Satanás, ele, neste momento, ele tem inserido, né, no povo dele métodos até mesmo de oração, né, onde as pessoas são levadas a pensar que estão adorando a Deus enquanto estão servindo o inimigo, abrindo a mente, né? Porque a oração que Jesus, o próprio Jesus ensinou aos discípulos é uma oração simples. Ele não pede para nós pensarmos em um lugar, ele não pede para a nossa mente ser conduzida por ninguém. A oração que ele pede é o quê? É no nosso quarto, né? Sozinhos no nosso quarto, estarmos em comunhão com ele e ele fala conosco. Eu fiquei numa dúvida, não impondo em causa, né, a experiência da irmã de forma alguma, mas eu fiquei em dúvida porque eu não penso que seja o papel do Espírito Santo dizer que alguém vai morrer.
Ou há algum relato bíblico em que o Espírito Santo disse assim que alguém vai realmente falecer? Ou... Eu fiquei com essa dúvida. É assim, nós temos alguns exemplos nas Escrituras. No Antigo Testamento, quando o rei, salvo erro, o rei Ezequias, parece-me que Sim, foi o rei Ezequias, foi-lhe comunicado que realmente ele pusesse a vida dele em ordem, porque ele iria descansar. Também certo. temos no Novo Testamento o relato de Ananias e Safira. No caso, a Safira, ela foi avisada, não é, de que iria ao encontro do seu marido pelo que tinham feito. Portanto, Pedro sabia e referiu. Portanto, temos alguns exemplos nas Escrituras a quem Deus comunicou realmente que isso ia acontecer. Eu não vou aqui entrar, porque acho que não é o momento, talvez numa outra altura possamos fazê-lo, uma vez que isto está dentro de um contexto nacional de oração, mas talvez possamos depois falar um pouquinho acerca disso. Contudo, eu entendi que o que a irmã quis dizer foi que ela mentalmente, não é? Ela apresentou, isto foi o que eu entendi, atenção, apresentou aquela pessoa a Deus e passou pela experiência, podemos dizer, de cada um dos móveis do santuário, ou seja, chegando ao altar dos holocaustos, eu penso que a irmã terá pedido a Deus perdão pelos pecados da sua mãe e depois terá continuado o percurso. Não sei se foi isto, e também não estamos neste momento aqui, não é para analisar a experiência da irmã. De qualquer maneira, eu pedi aos irmãos, que é isto que é o foco da nossa mensagem, encontra-se em Isaías, capítulo 62, e gostava que os irmãos todos abrissem, porque este texto é de extrema importância para nós. Isaías capítulo 62. E quando os irmãos tiverem marcado Isaías 62, não desmarquem, e eu peço que abram em Ezequiel 22. Portanto, primeiro vamos ler Ezequiel capítulo 22 e depois logo de seguida entramos em Isaías. E então, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz o seguinte: é Deus que está a falar, e Ele está a falar através do profeta, da mesma forma que Ele hoje fala-nos através da profetisa também. Busquei dentre eles, está Deus a dizer, busquei dentre eles, está a falar do povo, um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Ou seja, o que Deus está a dizer é, eu procurei um homem que estivesse intercedendo, como Moisés, lembram-se? Que se pusesse na brecha, ou seja, que se pusesse como intercessor entre mim e eles. Eu procurei um homem que estivesse orando, intercedendo pelos outros. Os outros que estão em apostasia, os outros que estão comendo carne, os outros que são orgulhosos, os outros que são teimosos. Eu procurei. Mas infelizmente, o final do versículo diz, porém, a ninguém achei. Naquele tempo, a tristeza de Deus é que ele procurou alguém que estivesse intercedendo, lutando com Deus, como Moisés fazia pelo povo, ao ponto de dizer, Senhor, se tu não perdoas este povo, se tu não carregas os seus pecados, eu prefiro que tu risques o meu nome do livro da vida. Que amor é este? Agora, quando chegamos a Isaías, é uma mensagem para nós.
Isaías capítulo 62. E Deus vai nos falar no versículo 6 e 7. E ele diz assim: ó Jerusalém, podemos dizer, ó Igreja Adventista do sétimo dia, sobre os teus muros eu pus atalaias, vigias, que estão acordados, que estão atentos. E depois diz que não se calarão, nem de dia, nem de noite, ó vós, os que fazeis lembrar o Senhor, não descanseis. Quem são estes que fazem lembrar o Senhor? São os que oram de dia e de noite e que não se calam. Não descanseis e não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Irmãos, esta precisa de ser a nossa postura. Não descansar, nem de dia, nem de noite, orando ao Senhor e não lhe dando descanso. Em todo o mundo, clamando ao Senhor, até que Ele ponha Jerusalém, o seu povo, por objeto de louvor na terra. Irmãos, este tem que ser o nosso propósito. Estamos nós na disposição de ser estas pessoas? Amém, amém. Obrigada, Belinha. A Cési levantou a mão. Bom dia, Cési, seja bem-vinda. Cési, consegue nos ouvir? Bom, não sei o que se passa. Ela disse que não consegue falar. Levantou a mão, ok. mas não consegue. Ok. A Mais Cezinha não alguém? está bem. Pois é, Esther, né? Ok. Mais alguém gostaria de considerar? Não havendo, quero agradecer a presença de todos, né? Vamos passar para o momento das orações, né, Rutinha? Uhum. Da oração final. Sim. Então, vamos fazer 2 orações para a gente terminar, já que estamos falando da importância da oração, né? E da necessidade de oração em unidade, junto com os filhos de Deus. Então, gostaria de convidar 2 pessoas para fazermos a oração para fechar os nossos momentos dessa manhã. Quem deseja? Amém. Bom, Liginha, se ninguém levantar a mãozinha, pode ser você e eu. A Miriam Uma levantou a mãozinha mãozinha e a levantou. Bonira. Pronto, amém. Amém. Então, vocês podem orar, as 2, para a gente terminar. Bom dia a todos, né? Vamos falar então com o nosso Deus, grande Deus e bondoso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por nos despertar. Nesse dia nós ouvimos a tua voz e relembramos a necessidade que temos de te buscar. Não somos ninguém sem o Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a despertar, a buscar ao Senhor enquanto nós podemos te encontrar. O Senhor está perto de nós. Nós podemos sentir a tua presença em todos os momentos do nosso dia. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor
por não desistir de nós. E nós pedimos ao Senhor, ajude-nos também para estarmos intercedendo por aqueles que um dia já trilharam o mesmo caminho que nós trilhamos hoje, o caminho rumo ao céu, rumo a Canaã. E essas pessoas ficaram pelo meio do caminho. Elas desistiram, ó Pai. Coisas grandes, coisas pequenas, nós não sabemos, fizeram com que elas desistissem. Mas nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito vá ao encontro de cada uma delas hoje. O sangue que o Teu Filho derramou na cruz do Calvário, precioso demais para ser em vão na vida delas. Por favor, ó Deus, traga elas de volta ao Seu altar, de volta aos Seus pés. Não deixe, meu Deus, que o inimigo vença na vida dessas pessoas. E ajude a nós também, Senhor. Ajude-nos para que as dificuldades, as aflições, as angústias, que nada disso venha nos separar do Senhor. Mas que cada dificuldade, cada problema, cada aflição que tenhamos, isso sirva para que nós busquemos cada dia mais ao Senhor. Conceda-nos, ó Deus, um dia de paz, um dia feliz, sob a Tua direção, sob a Tua orientação. Que o nosso falar nesse dia seja um falar de bênçãos. Que nós abrimos os nossos lábios nesse dia apenas para edificar vidas. Conceda-nos o Teu perdão, ó Deus, limpa o nosso coração, para que o Senhor possa habitar. O Senhor não habita em lugar impuro. O nosso coração seja um coração limpo, completamente limpo, dê-nos uma mente sã, para que nós possamos sempre entender aquilo que o Senhor deseja para nós. Ajude-nos, ó Deus, a sonhar o que o Senhor sonha para nós. Sim, nós temos sonhos, temos planos, às vezes nós oramos, pedimos aquilo que não é bom para nós. Por favor, ó Deus, retira de nós o nosso querer, que a nossa vontade seja fazer a Tua vontade. Esse é o melhor para nós, para a nossa vida. Cuida da nossa família, Senhor. Salve a nossa família, ó Pai. Ajude-nos para que a nossa vida seja um testemunho vivo e eficaz na vida das pessoas que nos rodeiam. Essa oração, ó Deus, saiu de lábios pecaminosos. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor me conhece. Mas eu peço ao Senhor, purifique essa oração com o sangue precioso de Jesus, porque é no nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Continuando na Tua presença, Senhor, continuando a oração da Tua filha, Miriam, eu estou aqui também em contrição de coração para rogar, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu poder em nossa vida. Nós estamos aqui um pequenino povo, um pequenino pedaço do Seu povo aqui na terra, em busca da consagração, em busca da verdade. E eu peço, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo em nós, para que nós possamos seguir, Senhor, sem cair nos enganos do inimigo. Como disse a nossa irmã Lígia, o inimigo não vai nos enganar com aquilo que nós já sabemos abertamente que é pecado, mas ele quer nos enganar, Senhor, deitando por terra novamente todos os móveis do santuário, que o Senhor já providenciou o resgate, que o Senhor já providenciou a revelação da verdade para nós, Pai. Por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a continuar no caminho da consagração, a continuarmos estudando, para a gente poder compreender quando nós estamos sendo tentados a cair no engano, Senhor Jesus. Eu te peço perdão, Senhor, perdoa-os pelos nossos erros, pelos nossos pecados. A nossa mente foi treinada, Pai, para que nós possamos nos desviar da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, mas agora o Senhor está levantando um povo para voltar a Ti, Senhor, para voltarmos os nossos olhos para Ti, e eis-nos aqui, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça conosco. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela jornada, primeiro da justificação e agora da santificação que estamos tendo na sala de consagração. Nós estamos compreendendo, Senhor, sobre a verdadeira e a falsa adoração. Paizinho querido, eu te peço que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor continue nos guiando e nos orientando através do Teu Santo Espírito. E agora também agradeço, Pai, por esses 10 dias, por essa semana de oração que nós iniciamos hoje.
que o Senhor conduza e dirija, Senhor. Que o Senhor possa vir nos esclarecer sobre essa ferramenta tão importante que o Senhor nos deixou dentro do seu santuário, através do altar de incenso, Pai, para que nós pudéssemos ter acesso ao céu, para que nós pudéssemos dar autoridade ao Senhor para agir aqui na terra através do nosso clamor. Una-nos, Senhor, em torno de um só propósito. Eu te suplico, seja pelo Zoom, seja presencialmente, o inimigo também se encarregou de nos separar, mas ele sabe por quê, ele sabe o que está por vir, mas os seus planos nunca serão frustrados, porque o teu povo vai se unir, o teu povo vai dar o alto clamor no tempo certo, que, como diz a tua palavra em Eclesiastes, há tempo para tudo nesse mundo, e nós estamos aqui nos preparando para esse dia, para esse momento, e para os acontecimentos que estão por vir. Permaneça conosco, Pai. Ajuda-nos a continuar aqui nesses 10 dias. E depois dos 10 dias, ajuda-nos a permanecer no caminho da consagração que viemos buscar aqui a cada manhã. Nós vamos nos despedir agora, Senhor, cada um para suas tarefas, para o seu trabalho. E eu peço que o Senhor continue conosco através do teu Santo Espírito. Em nome e pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. É que eu peço e agradeço. Amém.
e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, Rutinha, pelo suporte. Sempre presente, sempre servindo ao Deus vivo, né? Que nos tem trazido dia após dia aqui. Um abraço a todos, Ana Maria, Ana Sena. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã é a continuidade dessa programação, né? Que é uma bênção para as nossas vidas. Vamos partilhar também e chamar mais gente. Amém? Tchau, Liginha. Até amanhã. Tchau. Um abraço. Um abraço.